Baixe sua cabeça em nome de Jesus. Pai, nós te amamos, Senhor. Obrigado por sua atmosfera de vida em nós, Pai. Eu te louvo, Pai Santo, pela revelação de quem Tu és, de forma plena, sóbria e transparente, Senhor. Eu oro para que o Espírito que clamava, Pai, permaneça sobre nós. E oro para que a revelação do Cristo crucificado, aquele em quem se revelou da forma menos atraente, eu oro para que essa revelação reforme a nossa forma de viver. Eu oro para que o Senhor venha nos dar, ó Pai Santo, habilidades para solucionar conflitos. Eu oro para que o Senhor nos dê, ó Pai Santo, gerenciamentos de crises, Pai. Eu oro para que o Seu sangue nos suje mais uma noite, para que nós venhamos ser mais brancos que a neve. Santifique-nos, Senhor, e que o Senhor nos faça entrar, Deus Santo, em uma atmosfera sobrenatural a partir da Sua palavra, e que ela gere profundo impacto e vida sobre nossos espíritos. Essa é a minha oração. Venha, Espírito Santo, e faça como o Senhor quer mais uma noite, mais uma vez, em nome de Jesus. Ainda nessa atmosfera, com os olhos fechados, sinta as suas mãos, e só você e o Eterno, só você e o arquiteto da vida, edifique agora um altar de adoração ao Senhor, para que a partir da palavra você venha a ser fundamentado através das Escrituras. Venha, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Paz, irmãos. É uma honra estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou Gilberto Araújo. Eu sou líder de uma organização acadêmica chamada FIRE Universitário. Eu sou professor de História Medieval, de Antropologia e de Filosofia Contemporânea. A minha jornada é exclusivamente acadêmica. Eu costumo dizer que eu não sou um pregador de púlpitos. Provavelmente, quando você me ver pregar, você vai chegar a essa conclusão também. Eu sou um acadêmico e a minha jornada principal é dentro de universidades. Depois de alguns anos de ministério, o Senhor me deu a oportunidade de ganhar aproximadamente 68 mil estudantes universitários, o que é pouco diante de uma camada acadêmica da nossa nação, que tem feito reforma, tem escrito artigos científicos, que tem mudado de forma significativa a cultura e que tem gerado um contexto bem contundente em relação à pedagogia da nossa nação. Quando você abre a Bíblia de Atos 1, Atos 15, você verá o Senhor Deus trabalhando com poder e maravilhas. De Atos 15 e Atos 28, você verá o Senhor Deus trabalhando com mudança de cultura. Para toda mudança de cultura, o Senhor Deus nos dá uma arquitetura. Deus quis mudar a cultura do homem no mundo antediluviano. Deus deu então uma arquitetura a Noé. E o Senhor disse a Noé: Noé, construa uma arca. Noé pegou uma arquitetura de Deus. Noé não era um arquiteto, nem um engenheiro. Noé era um ser humano comum. Mas ele pegou a arquitetura de Deus e construiu a arca. Por ele ter obedecido a Deus, ele teve a possibilidade de salvar o mundo pós-diluviano e trazer uma outra configuração transcultural entre os céus e a terra e gerar reforma. Eu viajei o Brasil inteiro, cara. E tenho viajado o Brasil inteiro. Tenho ofertado minha jovem vida para que uma geração de acadêmicos sinta o Senhor de forma significativa nesse tempo. Então hoje eu tenho contato, o Senhor me deu o privilégio de ter contato com acadêmicos que estudam desde o Vale do Silício, que pensam tecnologia, aos caras que estudam antropologia ou pedagogia na Universidade de Brasília, ou a galera que tem se formado em medicina em toda a América do Sul. E acredite, irmãos, um profundo avivamento está rolando nesse momento dentro das universidades da nossa nação. E eu glorifico a Deus por isso. Você já parou para pensar que só faltam 2 anos para você ser contemporâneo na década de 20? Quantos já pararam para pensar nisso? Já parou para pensar que só faltam 4 anos para você ser contemporâneo aos 100 anos da Semana de Arte Moderna? Faltam 4 anos apenas. Se há 100 anos atrás o Brasil transicionou a nível de mecânica, porque Santos Dumont foi um dos pais da mecânica, foi o homem que inventou o relógio de pulso, foi o homem que inventou o chuveiro elétrico e ele que trouxe o motor ao avião. O Brasil transicionou naquela temporada a nível de literatura, nível de cultura, nível de arte. A arte é uma carruagem de mudança transcultural. Por isso que os artistas são a principal pincel
que trarão cor ao mundo nesses últimos anos. Eu acredito de verdade que isso tem uma proposta significativa na pós-modernidade, como diz Zygmunt Bauman, ou como diz Gales Lipovetsky, nós estamos na hipermodernidade, porque o homem é hipernarcisista, hipercarente, hiperconsumista. A geração tem consciência existencial para conversar com máquina. Você imagina? Você precisa de uma máquina para ter contato com o ser humano. Se a máquina, o ser humano não tem contato com o ser humano que se comportou a partir da máquina é carente quando tem contato com o ser humano. Então, o ser humano que se relaciona de forma significativa a partir de uma tela autorrelusiva, quando tem contato nos olhos com outro ser humano, fica tímido. O ser humano desaprendeu a ser ser humano. Então, hoje eu sinto de forma muito significativa, e a partir de um contexto de oração e consagração para que o Senhor viesse hoje aqui, eu quero falar um pouco sobre isso. Jesus não tem nojo da humanidade. Abra sua Bíblia comigo em Lucas 15. Provavelmente seja o texto neotestamentário de mais impacto de transformação espiritual através de um comportamento cristocêntrico. Eu tive a oportunidade de lecionar com um cara chamado Russell Shedd. Provavelmente você já ouviu falar dele. E eu tive a oportunidade de lecionar para mais de 160 pastores. E, embora eu tenha uma visibilidade bem jovem, eu não curto ter contato com jovens. Eu prefiro os cabelos brancos. Eu amo os cabelos brancos. A geração que pegou filosofia de Facebook como bússola principal é a geração que atrofiou a arte da sabedoria. Você imagina? Somos a geração que tem acesso ao conhecimento, mas o conhecimento que a geração contemporânea possui não faz do homem contemporâneo um homem sábio. Logo, somos, enquanto geração, conhecedores e ignorantes. Como diz uma frase contundente de um cara chamado Vygotsky, as universidades patrocinam conhecimento, as provas medem informações, mas só o sofrimento forma humanos. Por isso que Jesus foi o homem que poderia segurar o universo na palma das mãos, mas abriu mão dessa glória para navegar no ventre de uma virgem. Todo ser humano tem uma característica pessoal e existencial de olhar para outro ser humano de cima para baixo. Jesus foi o único que saiu de cima, desceu para baixo, para olhar para o outro ser humano de baixo para cima. Logo, o maior fenômeno historiográfico das nações da Terra não foi Neil Armstrong ter pisado na Lua em 69. Foi Deus ter pisado na Terra 2000 anos atrás. Isso é fabuloso, chega a ser fenomenológico. Um fenômeno chamado graça. Toda criança quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus. Só Deus quer ser criança. Por isso que Jesus não tem nojo da humanidade. Amém? Lucas 15. Vamos mergulhar nas Escrituras? Eu amo as Escrituras. Lucas 15 diz assim, todos encontraram? Diz assim, aconteceu que todos os pecadores, como também os coletores de impostos e pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir a Jesus. Entretanto, os fariseus e os mestres da lei o censuraram, murmurando, este saúde se mistura com pessoas desqualificadas, e ainda partilha o pão com elas. Foi então que Jesus lhe propôs a seguinte parábola, qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da que se extraviou até que encontre? Assim que a encontra, coloca sobre os ombros cheio de júbilo e ruma para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e anuncia, alegrai-vos comigo, pois hoje encontrei minha ovelha perdida. Olha o versículo 7, irmão. Que fenômeno, que poder, que glorioso. O versículo 7 desmistifica dogma, o versículo 7 desmistifica liturgia, o versículo 7, inclusive, coloca em xeque doutrina. Olha que poderoso. E não foi Paulo que escreveu, nem Moisés, nem Elias, foi Jesus que citou. Olha que cristocêntrico. Olha o versículo 7. Eu vos afirmo que da mesma maneira haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou ainda,
Qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne suas amigas e vizinhas e proclama: alegrai-vos comigo, porque agora achei minha dracma perdida. Eu vos asseguro, de Jesus, de igual modo, há grande júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus, contudo, continuou. O homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai, dizendo: pai, dá-me a parte da herança que tenho direito. E, consentindo, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Significa que o Senhor deu a sua propriedade para os 2 filhos. Os 2 receberam a herança. Não passou muito tempo, e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, e partiu então para terras distantes. E lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre aquela região grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com os alimentos dos porcos. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, repita comigo, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu pai, e chegarei a ele até confessar: pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu, e pleno de compaixão correu ao encontro de seu filho, e muito o abraçou e o beijou. Então o filho lhe declarou: pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Entretanto o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu com distinção, pondo-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filhos. Também trazei o novilho gordo e o preparai. Comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos, porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram então a celebrar o seu regresso. Entre mentes, o filho mais velho estava no campo. Quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som da música e das danças. Então chamou um dos servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. Este afirmou: teu irmão regressou e teu pai mandou matar o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira, negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém ele replicou ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como escravo para ti, sem nunca ter desobedecido uma só ordem sua. Contudo, tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito para que pudesse festejar com os meus amigos. No entanto, chegando em casa, esse teu filho, que pôs fora os teus bens com prostitutas, tu ordenastes matar um novilho gordo para ele. Então lhe arrasou o pai: meu filho, tu sempre está comigo, tudo que possuo é igualmente teu. Porém nós tínhamos que celebrar muito a volta desse teu irmão, e regozijamo-nos, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. Hoje aqui eu sinto no espírito de ministrar sobre isso. Jesus não tem nojo da humanidade. O texto que nós lemos foi um texto narrado por um grego. Você sabe que Lucas nunca foi discípulo de Jesus. Quantos sabiam disso? Poucos. Sabia que Lucas adorava Zeus, e ele sabia de forma significativa sobre a Odisseia, uma literatura grega que foi escrita por Homero 1000 anos antes de Cristo? Sabia que Lucas era um médico, e Lucas escreve um artigo científico? Quantos sabiam que o Evangelho de Lucas é um artigo científico? 3 pessoas. Quantos sabiam que Lucas nunca conheceu Mateus? Ele ouviu falar de Marcos, também ouviu falar de João e foi discipulado por Paulo. Você sabe que Flávio Joséfos, historiador dos hebreus, ele era um hebreu. Ele afirma que Jesus andava com a multidão de aproximadamente 30 mil discípulos. Era a multidão que seguia Jesus naquela contemporaneidade. Dos 30 mil, 70 gerenciavam a grande multidão. Entre os 70 estavam senhoras e jovens, ou órfãos.
Por isso que Tiago, na carta de Tiago, na carta universal à igreja, ele diz: a verdadeira religião é aquela que cuida de órfãos, viúvas e se abstém de vãs filosofias. Logo, os 70 que gerenciavam a multidão dos 30 mil era formado de velhinhas de cabelos brancos, viúvas e de órfãos, sobretudo Estevão. E eu também não consigo compreender a nível historiográfico por que Estevão não foi colocado no lugar de Matias. Mas talvez amanhã eu fale só sobre Estevão, que foi o pai das missões do Novo Testamento. Porém, quando você encontra a característica de Lucas, você percebe que ele descreve sobre um Jesus que não tem uma performance apenas divina. O cara que conhecia sobre 1 milhão de deuses do panteão, porque leu a Ilíada, provavelmente, que era a Bíblia dos gregos, escrita por Homero. O cara que sabia quem era Sócrates, teve contato sociopolítico por causa de Platão. O homem que sabia de forma contundente sobre Aristóteles, sobre Alexandre o Grande e sobre Diógenes. É o cara que para escrever sobre Jesus. Você sabe que ele escreve para um homem extremamente erudito chamado Teófilo em Alexandria. Teófilo foi um homem tão erudito que provavelmente, possivelmente, certamente, ele foi reitor da Universidade do Egito, a mesma universidade onde ele se formou em medicina. Quantos sabiam disso? Por isso que o livro de Lucas é um artigo científico. Gil, que loucura, mano. Como é que você chega aqui e fala isso? Então, eu aprendi a ler as escrituras a partir do contexto histórico. O nome disso se chama hermenêutica. Quando você lê o texto, o antitexto, o pós-texto, o contexto histórico, sabe quem escreveu, por que escreveu, para quem escreveu e a motivação da escrita. Para finalizar, então, a minha introdução, a minha ministração vai ter a introdução, parte A, parte B, e eu vou finalizar na parte C. Amém? Eu não sei fazer esboço, por isso que eu não tenho nada escrito, meu esboço está todo aqui, brother. Finalizando a minha introdução, abra sua Bíblia comigo em Lucas 1. Eu preciso fundamentar. Eu só quero te falar que o cara que escreveu sobre Jesus com características humanas, o cara que escreveu sobre Jesus, que não tem nojo da humanidade, é um cara que não era um judeu. Você sabe que Friedrich Nietzsche, no século XIX, ele escreve um livro complicadíssimo chamado Assim Falava Zaratustra. Eu li esse livro, cara, quando estava me formando em história. Nietzsche, ele afirma que ele é um dos pais da raça ariana a nível filosófico, porque ele é um filósofo humanista, netos de pastores puritanos. É o mesmo que fala que Deus está morto e o seu corpo continua insepulto porque fede. Você imagina? Nietzsche escreve sobre a raça ariana e sabe exatamente como excluir os imperfeitos de sua nação, porque ele aprendeu isso com o judaísmo. Era o judaísmo que excluía quem não era perfeito. Era o judaísmo que dizia que quando as mulheres estavam com fluxo de sangue, isto é, no contexto de menstruação, ela tinha que se afastar e passar 7 dias tomando banho. Nietzsche sabia que o judaísmo era um modelo de exclusão para a sua própria característica humana. Ele então fundamenta a raça ariana no judaísmo. Bizarro, né, irmão? Você imagina então que o cara que escreve o que nós lemos não é um judeu, é um grego, que lia sobre a característica de deuses que eram apaixonados pelos órgãos genitais da criação. Por isso que Zeus, a nível filosófico-sociológico, ele possuía o sacerdote da época, segundo Sócrates, século V a.C., e Sócrates descreve a sociedade do mundo clássico. Ele diz que os sacerdotes de Zeus, possuídos por ele, violentavam as mulheres mais belas do Império Romano. Era assim que nascia aquelas que eram vítimas de abusos sacerdotais, o que na filosofia grega era chamado de semideuses e semi-homens, como Hércules. Aí você vai ter esses folclores. Então você imagina que o homem que escreve sobre Jesus é o homem que sabe de forma contundente sobre a filosofia do mundo mesopotâmico, sobre a sociologia do mundo mesopotâmico, e ele agora vai descrevendo uma nova forma de pensar. Por que o evangelho é contundente, segundo o concílio de Nicéia? Sabe que no concílio de Nicéia, em 325 d.C., estudava-se sobre a pessoa divina de Jesus Cristo. No concílio de Constantinopla, em 381 d.C., estudava-se sobre a pessoa humana de Jesus Cristo. No concílio de Calcedônia, em 451 d.C., estudava sobre a pessoa teantrópica de Jesus Cristo. 3 em apenas 1. E houve uma fundamentação historiográfica sobre Jesus, que era Cristo, porque um grego escreveu sobre ele. Lucas. Não dá para chapar só falando isso, não? Estão comigo, irmãos? Para finalizar a introdução e entrar na mensagem, vamos ler só o capítulo 1.
Os 4 primeiros versículos. Porque eu quero te mostrar que é um artigo científico. Lucas escreve dizendo: tendo em vista que muitos já se empenharam em elaborar uma narrativa histórica sobre os eventos que se cumpriram entre nós, conforme nos transmitiram que desde o princípio foram testemunhos oculares dos fatos e servos dedicados à palavra, eu, Lucas, pessoalmente investiguei em minúcias, a partir da origem, e decidi escrever um relato ordenado. Ó, excelentíssimo Teófilo. Ele escreve para um erudito de Alexandria. Você sabe que Alexandria é a continuidade, é uma carruagem da continuidade da mentalidade grega. Alexandre o Grande, na época das embarcações, das navegações, ele conquistou 188 cidades de Alexandrias que continuam a cultura grega. Por isso que você vai ter o movimento helenista. Ah, mas é papo demais, né? Com isso eu te provo e te mostro, biblicamente falando, que esse livro é um livro que é escrito de forma muito significativa. Por isso que você vai ter o Novo Testamento como a carta mais acadêmica da história. Para colocar um ponto final na minha introdução, só para você entender um pouco mais. Por que existe o Antigo Testamento num livro que é cristão? Se você não é judeu, se os homens aqui não são circuncidados. Bem, não sei se são. Provavelmente não, porque você é brasileiro. Você não é um judeu. Não é comum um cristão circuncidar-se sendo brasileiro. Mas por que você tem os livros historiográficos do judaísmo, como o Antigo Testamento, que fundamenta o canon? Pois bem, você sabe que no judaísmo existe uma maioridade, que é nos 12 anos no Bar Mitzvah. No Bar Mitzvah é a maioridade judaica, entre 12 e 13 anos. Quando uma criança deixava de ser criança e se tornava adulto. Logo, no Oriente Médio, não temos antropologia de adolescência. A adolescência é coisa de Oswaldo Aranha após a formatação da ONU. Antes disso, você não pensava na infância e na adolescência no mundo. Você pensava criança e adultos. Por isso que no judaísmo, ou você é criança ou você é um adulto. Jesus, aos 12 anos, ele decorou todos os livros do Antigo Testamento. O que é o Antigo Testamento? Os livros que pedagogicamente ensinaram o Cristo a como liderar a terra a partir dos fundamentos dos sacros, herdados pelos pais na fé do Antigo Testamento. E o Novo Testamento? Por que está contido no conceito do nosso canon? Poderosíssimo. Porque você sabe que no século III depois de Cristo estava escrito aproximadamente 15 mil obras. Só que reduziram as 15 mil obras para 27 livros do Novo Testamento. Por quê? Como eu havia falado para você, Mateus não conheceu Lucas, não conheceu Marcos, porque Marcos não foi discípulo de Jesus. Marcos foi um garoto que passou nu na crucificação de Jesus. Lembra de um garoto que passou nu? Então, era João Marcos, que era discípulo de João Batista. E não podia andar com Jesus. Jesus frequentava a mesma igreja que ele, que era no deserto, quando foi batizado pelo mesmo pastor, João Batista. Logo, Marcos não conheceu Mateus. Marcos não foi discípulo de Jesus. Marcos andou com João Batista, depois com Paulo, depois com Barnabé e depois por Pedro. E aí você vai ter autores que nunca se viram. Lucas nunca ouviu falar de Mateus. Ele só escreveu a respeito. Ou melhor, ele não conheceu Mateus, só escreveu a respeito. Lucas ouviu falar de Marcos e ele também teve um contato visual apenas com João. Você sabe que o único apóstolo que escreve com riqueza de detalhes sobre a ceia pascal foi o único que não esteve com Jesus na comitiva do colégio apostólico, que foi Paulo. Mas Paulo escreve dizendo: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o mesmo Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazeis todas as vezes que comereis em memória de mim. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice. E você conhece o texto que é clássico. Onde você quer chegar, Gil? O Novo Testamento é a carta mais acadêmica da história, porque se trata de autores que nunca se viram, não se conheciam, mas moravam em geografias diferentes. Isso dá a carta mais acadêmica da história. Muito obrigado pelo seu amém tão contundente. Por isso que você vai ter a divisão do Novo e Velho Testamento. Eu acho que é mais fácil nós fluirmos depois que você sabe a fundamentação do que estou dizendo. Amém? Por isso que estou narrando que não sou um pregador de púlpitos. Geralmente eu troco ideia com a galera que está nas universidades estudando história, filosofia e antropologia. Pois bem, parte A da pregação agora, sair da introdução. Jesus, ele foi extraordinário. Porque imagina,
Repito, o homem que poderia segurar o universo na palma das mãos, abriu mão dessa glória para navegar no ventre de uma virgem. Ele não nasceu no berço esplêndido, irmão, mas foi gigante pela própria natureza. Ele foi sensível com a existência humana. E eu, obviamente, na minha reflexão sociológica, na observação de Jesus a nível histórico, é inevitável não observar o útero de Maria. Você sabe que existe algo na psicologia contemporânea chamado memória intrauterina. Quantos sabiam disso? Bem poucos. Na memória intrauterina, geralmente quem estuda psicologia sabe com riqueza de detalhes a respeito. Na memória intrauterina, você vai ter os fetos que recepcionam toda a emocionalidade dos pais, isto é, da mãe. E provavelmente ele recepciona todo o seu contexto existencial emocional. Você imagina o que é você vir para o culto, minha irmã, e você volta para sua casa grávida do Espírito Santo? Você imagina numa sociedade patriarcal, não opressora, mas patriarcal religiosa, como no judaísmo, onde mulher deixava de ser criança e se tornava adulta na menarca, na primeira menstruação. Por isso que Joséfos traz uma investigação historiográfica afirmando que Maria foi mãe de Jesus aos 12 anos de idade. Até hoje você vai no Oriente Médio e a ONU tenta intervir em casamento de sheiks com crianças de 8 anos, que muitas morrem na noite de núpcias, inclusive. Você vai ver uma característica onde uma mãe jovem, que certamente foi excluída a nível sociológico, que certamente teve pressões de abismos emocionais, porque ela era alguém pela qual Deus estragou os planos. Uma mulher que estava prometida a casamento, chega grávida, e o seu homem que foi prometido em casamento tem que assumir uma mulher que nunca tocou grávida. No judaísmo, irmão, treta. Não é, brother? Então imagina essa mulher sensível. Imagina ela vivendo masmorras emocionais, sendo espancada por carrascos existenciais a nível psicológico, mas ela sempre muito humana. Por que Jesus foi humano? Porque Jesus demorou 30 anos para ser o Cristo. Logo, ele herdou a sensibilidade de sua própria mãe. Já parou a pensar, Jesus cuidou tanto de uma mulher. Alguém já leu sobre o casamento de Maria? Cadê os teólogos da casa? Alguém já leu sobre o casamento de Maria? Eu também nunca li. Verdade, nunca li. Já parou a pensar que Jesus cuida tanto da mãe, que Deus dá a Jesus uma noiva com a mesma característica da mãe? Virgem, noiva e menina dos olhos. Deus dá a Jesus uma noiva com a mesma característica de Maria. A igreja, exatamente. Agora, quando você tem um contato com esse homem que é sensível, você percebe que existia uma humanidade divina. Porque só é possível, irmão, eu entrar em ti, quando tu se esvazia de ti, para que eu caiba em ti, para que sejamos nós. Só é possível tu entrar em mim quando eu me esvaziar de mim, para que tu caiba em mim, para que sejamos nós. Para quando nós buscarmos a Deus, nós encontrarmos um pai que não é teu, nem um pai que é meu, mas nós encontrarmos um pai que é nosso. E compartilharmos de forma significativa o que significa ser humano. Ser humano no original significa vinda do divino. Glorioso. Quem é Jesus então? Aquele que devolveu a honra a ressecados e mendigos na eternidade. Tá maluco, irmão? Aí, imagina. Aí entra o texto. E aconteceu que todos os pecadores, versículo 1, como os coletores de impostos e pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir a Jesus. Quem estava reunido para ouvir Jesus? Segundo Lucas, segundo um grego, irmão. Pessoas de má fama. Um nobre não poderia andar com um servo. Quem escreve isso, irmão? Um grego, mano. Então, como acadêmico de humanas, não tem como não chapar não, irmão. A ponto de nascer dentes no cérebro, só lendo o texto. Então, como é que eu leio Lucas? Uau, mano, que treta, ó. Ou seja, amanhã de manhã eu vou te dizer o porquê que ele dividiu a história.
Porém, pessoas de má fama, pessoas que não tinham característica financeira, pessoas que não tinham possibilidade de ascensão, pessoas que não tinham recursos financeiros para comprar cordeiro, pombas, para oferecer a Deus a sacrifício, nunca tinham oferecido sacrifício a Deus, porque não tinham recursos financeiros para comprar os animais sacros. Jesus assume os impotentes da vida. Jesus só assume quem não é. Já leu Lucas? Leia Lucas, irmão. Você vai ficar escandalizado quando você vê um grego descrevendo sobre a humanidade de Jesus da forma mais requintada possível. Aí, os judeus, a nobreza judaica diz no versículo 2, olha o versículo 2. Entretanto, os fariseus e os mestres da lei o censuravam murmurando: este saúde se mistura com pessoas desqualificadas e ainda compartilha o pão com elas. O que Jesus faz? Jesus vem com uma mudança de mentalidade extraordinária. Por isso que Lucas 15 traz um contexto historiográfico, sociológico, inclusive antropológico, de forma mais significativa possível, irmão. Olha o que o texto diz. Olha para mim. Jesus muda a mentalidade. Jesus pega os elementos mais sacros do judaísmo e usa para mudar a mentalidade de homens arrogantes. Jesus pega o cordeiro, que é extremamente nobre para o judaísmo. Jesus pega a dracma e Jesus desonra a figura da paternidade. Porque fala para mim, irmão, se a parábola do filho pródigo não parece a parábola da mãe pródiga. Na verdade, na parábola do filho pródigo, Jesus descreve um pai que tem características de mãe. Ou você nunca pensou nisso? Está vendo como é bom estudar história, irmão? Aí você estuda, Jesus descreve um pai, numa sociedade patriarcal opressora como o judaísmo há 2000 anos atrás. Se um menino novo, um mais jovem, desonrasse o pai, como Cã fez com Noé, após o pai sair do seu estado de embriaguez e estar sóbrio, porque o filho mais novo desonrou o pai expulsou Cã. Ainda disse: maldito seja Cã, pai de Canaã, e que seus filhos sejam servo de seus irmãos. Ser servo é massa, brother, é tranquilo. Agora, servo de servo significa escravidão, porque o mais jovem, o caçula, significa o imaturo. Então, Jesus narra para a nobreza judaica um filho mais novo que desonrou um pai. E o pai ainda disse: beleza. Claro, meu filho. O filho mais novo que influencia o pai, como se o pai não tivesse emocionalidade sóbria, sadia e madura para liderar um foco de tensão numa desonra da paternidade. Jesus está mudando a mentalidade dos caras. E aqui eu finalizo a parte A, irmão. Então a parte B, que para mim é a fundamental naquilo que eu quero falar hoje. E Jesus então usa os elementos mais significativos a nível de honra, e Jesus muda o cardápio da filosofia existencial do judaísmo, mostrando um lado da moeda do que na eternidade é nobre. Quer um exemplo? Nós queremos colocar santos no céu, sim ou não, irmãos? Vou perguntar de novo, amém? Porque foi uma pergunta. Então, Jesus, ou melhor, nós queremos colocar santos no céu, sim ou não, igreja? Amém. De novo, só mais, esse é pedagógico. Nós queremos colocar santos no céu, sim ou não, galera? Sim. Jesus fez diferente, irmão. Jesus inaugurou o paraíso com ladrão. Perceba que Jesus não pensa como nós pensamos. Graças a Deus, irmão. Porque se você fosse Jesus olhando para mim, negão, careca, irmão, já estava condenado. Que bom que Jesus não tem nojo da humanidade, irmão. Aí Jesus muda, olha que poderoso. Me acompanha. A última frase é: se mistura com pessoas desqualificadas e ainda compartilha o pão com elas. Foi então, versículo 3, que Jesus lhe propôs a seguinte parábola. Por que Jesus propôs a seguinte parábola? Porque houve preconceito. Jesus só fala sobre a parábola das ovelhas perdidas, das 100 ovelhas, perdão, da ovelha perdida, da dracma e do filho pródigo, porque houve um contexto de preconceito. No preconceito existem, você imagina, você lê Kant, Hegel, Marx, Engels,
Herbert Marcuse, Max Horkheimer, Erich Fromm, Theodor Adorno, Antônio Gramsci. Você vai para a segunda geração da escola de Frankfurt, como Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, a Firestone, aquela feminista raiz que quase produzia testosterona em si. Você pega Judith Butler, a mãe da ideologia de gênero. Você vai estudar uma filosofia ateísta humanista. Então, onde é que você quer chegar, Gil? Que 1800 anos antes do pensamento marxista, Jesus já estava devolvendo a honra à pessoa da dignidade humana. E foi exatamente o que aconteceu, irmão. Olha que poderoso. Jesus disse, foi então que Jesus lhe propôs a seguinte parábola. Lembra, irmão, que Lucas está escrevendo para um erudito a historicidade de Jesus. Lucas está descrevendo para Teófilo como Jesus é visto como o Messias verdadeiro. Aí ele diz, versículo 4, qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da que se extraviou até encontrá-la? E assim que a encontra, coloca sobre os ombros, cheio de júbilo, ruma para sua casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e anuncia, alegrai-vos comigo, pois hoje encontrei a minha ovelha perdida. Aí vem o versículo 7. Eu vos afirmo, diz Jesus para os preconceituosos, que da mesma maneira haverá muito mais alegria nos céus por um pecador que se arrepende de seus pecados, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Meu irmão, graças a Deus por Jesus, cara. Qual é a diferença então de uma ovelha e um cordeiro? Vocês sabem? Alguém que é latifundiário? Agricultor? Aqui não tem essas coisas não, né? Então, com toda sensibilidade, vos ensinarei. Qual a diferença então de um cordeiro para uma ovelha? Cordeiro é uma ovelha virgem, que nunca se acasalou. Cordeiro é uma ovelha que não tem lã sobre sua pele. Por isso que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque ele é puro. Você sabe que ovelha era um animal de sacrifício que apenas os nobres tinham condições de comprar. Então era algo muito caro. Então você imagina que é o fariseu, que era um íngreme intelectual, ouvindo Jesus falar que um homem tinha 100 ovelhas e uma se perdeu. Porque uma se perdeu, ele guarda as 99 e vai atrás de uma. Porque uma só era muito valiosa. Porque só quem tinha grana para comprar a ovelha era os nobres, socialmente falando, os servos. Era mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha, irmão, do que um servo ter grana para comprar uma ovelha. Por isso Jesus foi o cordeiro para toda a humanidade. Que não custou dinheiro nenhum, irmão. Porque Jesus não te apresenta o que tem preço. Jesus te apresenta o que tem valor. Glória a Deus, irmão. Aí você vai ver uma mudança de mentalidade contundente. Jesus disse. Então você imagina Jesus entrando na mente dos caras, na cultura dos caras dizendo, você imagina? Você imagina quando não se perde? Você imagina os fariseus dizendo, ele foi com um prejuízo muito grande, né? Então, eu vos afirmo que as pessoas que você tem preconceito, todas elas, eu vos afirmo que um pecador arrependido vale mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Você imagina os caras tipo, oxe, quem é esse cara, meu irmão? Oxe, esse cara está tirando a gente, parceiro. O que é então uma ovelha? Como eu afirmei, a ovelha é aquela que tem lã sobre sua pele. Salomão descreve a respeito nos provérbios. Salomão diz, quando uma ovelha ela é dura no serviço, ou melhor, quando ela vai saindo do caminho correto, o pastor pega o cajado. Para que serve o cajado de um pastor que é um latifundiário, que cuida de ovelha, de rebanho? O cajado é só para redirecionar o caminho. Então eu não sei como é que você fala com a ovelha, não sei se é, sei lá. Não dá para tratar a ovelha como cachorro, né? Mas enfim. A ovelha está vindo para cá, a ovelha tem que ir para a direita. Se a ovelha for para a esquerda, o cajado é só para redirecionar o caminho. Vai. Enfim. Vai mudando.
Só que quando a ovelha se perde mais, o pastor vai perdendo a paciência. Quantos aqui já perderam a paciência com alguém? Então, por que Jesus nunca perdeu a paciência contigo, irmão? Graças a Deus por Jesus, né, irmão? Porque se não fosse Jesus, mano... Então, a ovelha vai se perdendo no caminho e o pastor vai ficando irritado. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Chega um momento que o pastor perde o seu senso de humanidade. E o pastor pega o cajado, que era só para direcionar o caminho, e bate na pele da ovelha. Bate na pele da ovelha. Bate na pele da ovelha. Bate tanto na ovelha que Salomão diz: quando uma ovelha apanha demais, ela endurece a cerviz. Ao endurecer a cerviz, o animal ativa um instinto de autodefesa. Qual é o instinto de autodefesa do animal? A lã cresce. Para quê? Para amortecer a pancada do cajado do pastor. A lã crescendo, a lã abafa a audição e a ovelha para de ouvir o pastor. A lã crescendo, a lã abafa a visão e a ovelha para de ver o pastor. E a ovelha ativa a autodefesa. Jesus toca naquilo que para o judaísmo é extremamente sacro. Jesus compara aquelas pessoas desqualificadas com animais de sacrifício, de arrependimento de pecado, irmão. Tá maluco, brother? Se fosse na minha quebrada, era... Que mente é essa poderosa, gloriosa, a ponto... Você imagina? Um fariseu e os mestres eram os caras que dominavam a filosofia e a antropologia histórica da época. Você conhece o período interbíblico? Conhece pneumatologia, irmão? Alguém já ouviu falar de pneumatologia? O estudo do Espírito Santo. Eu sei que vocês sabiam. Na pneumatologia, esse estudo do Espírito Santo. Na historicidade do Espírito Santo sobre as nações da terra, você percebe que o Espírito Santo foi arrebatado do Antigo Testamento entre o último livro do Antigo Testamento e o primeiro livro do Novo. Sim ou não? É nesse período histórico, quando os reis se prostituíram, os profetas faliram e os reis se venderam, porque o Espírito Santo só vinha sobre essas três classes de homens no Antigo Testamento: reis, sacerdotes e profetas. Como esses caras não tinham mais o Espírito Santo foi arrebatado da terra. Foi aí que a erudição, a intelectualidade tomou conta dos homens que falavam sobre o reino de Deus a nível espiritual. Surgiram então 4 camadas de intelectuais na época, que eram os fariseus, saduceus, essênios e zelotas. Você tem noção? Porque esses caras surgiram a nível historiográfico, mais de 1.800 normas foram criadas a mais depois que esses caras vieram. Imagina, os caras eram legisladores sobre a lei mosaica. Então os caras sabiam de tudo. Eles eram muito eruditos, sim ou não? Você imagina, irmão, os caras que são eruditos conversando com um homem que arquitetou os neurônios. Pena que eu não sei se Jesus é negão, porque só negão tem essas moral, irmão. E ainda ele faz uma rima massa e puf, aponta o dedo para ver se o outro vai falar alguma coisa. Se não falar, ele tira a onda. Pensa num cara que tem orgulho da cor que tem, irmão. Sou eu. E aí, Jesus, ele devolve dignidade e honra. E Jesus diz: eu vos afirmo, os céus faz festa. Os céus não faz festa quando você flui nos dons, sabia, irmão? Os céus não faz festa quando um endemoniado sai. Os céus não faz festa quando existe um rito religioso. O céu está nos lábios de Jesus e um grego que escreve. O céu só faz festa quando um pecador se arrepende de seus pecados. Pode aplaudir o nome do Senhor por isso, irmão? O que é motivo de júbilo, então? Arrependimento. O arrependimento quebranta o coração de Deus. Por isso que você começa a refletir sobre Davi e Saul. Já leu sobre Davi e Saul? Saul desobedeceu de forma peculiar o Senhor. Davi violentou a mulher, segundo Flávio Joséfos. Assassinou a esposa, ainda engravidou, ou seja, ele foi um abusador. Porque esse cara se arrependeu.
o cara que foi monstrificado na ótica de todo mundo aqui, sobretudo minha, é o homem que, porque se arrependeu, continuou sendo o segundo coração de Deus. Tu entende o Senhor? Então eu não conheço ninguém que conhece Jesus de forma completa. Paulo não conhecia, por isso que Paulo disse: eu te conheço em partes, te conheço como um reflexo. Mas chegará o dia que eu te verei como também sou visto, que te conhecerei como também sou conhecido. Nós conhecemos o Senhor em partes, irmão. Aí vem o outro checkmate. Jesus já dá um bicudo nos fariseus e os caras. Aí vem a segunda característica. Jesus usa uma dracma. O que é dracma? Alguém sabe? O quê? Ótimo. Você sabe que na era medieval, dracma era uma espécie de salário. Sabe que o nome salário vem do sal. Por isso que o nome é salário. Porque o sal era uma moeda, era extremamente nobre. A palavra salário vem do sal. Porque você pagava antigamente, obviamente no contexto paleolítico ou neopaleolítico, se pagava salário com alimento. Uma pata de porco. Uma coxa de um boi. O tempero, então, era fundamental para um alimento que não tinha gosto. Era um ar-condicionado. Ou seja, aquilo que dava sabor. Já parou pensar que o Senhor vai te dar uma terra que emana leite e mel? O que é leite? Leite é alimento básico. O que é mel? Mel é o que dá sabor. Logo, Deus vai te dar o básico, mas o básico com muito sabor. E aí, dracma, então, na era medieval, é vista como moeda. Mas para o judaísmo, são relíquias que eram a continuidade das pedras preciosíssimas que saíram do Éden. Eu não vou entrar em nenhum contexto polêmico, porque eu não vim aqui para falar sobre doutrina. Mas como professor de história, eu já li muitos livros que não estão no canon. São livros respeitadíssimos do judaísmo. Entre eles está a historicidade de Israel, a partir do homem primata, escrita por provavelmente a geração de Adão, que afirma quando Adão foi expulso do Éden. É um livro extra-bíblico. Repete comigo, irmão. Só porque estão filmando e eu não quero nenhum constrangimento depois. Repete comigo. O que eu vou ouvir agora é extra-bíblico. Não está na Bíblia. É extra-bíblico. 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 Ótimo. Ninguém tem dúvida, né? Então. Há uma historicidade extra-bíblica que afirma que quando Adão foi expulso do Éden, Deus deu a Adão 3 presentes para ele nunca mais se esquecer do Éden. Foi ouro, incenso e mirra. Quando você vai para a história disso, irmão, já li mestrado sobre isso. Sobretudo no Mackenzie. Foram chamadas na era babilônica, mesopérsia, como relíquias dadas pelos deuses, que saíram do primeiro homem que teve o primeiro contato com Deus e voltará para Deus personificado em homem. Então você imagina, historicamente falando, os presentes dos reis dos Orientes, o rei do Oriente foi tirado do Éden e voltou para o último Adão, irmão. Enfim. Se você não chapou, deixa só eu aqui. Meu Deus! Então, por que eu estou falando isso? Porque dracma, no judaísmo, significa a continuidade dos minérios do Éden. É algo muito nobre. Aí Jesus diz, imagina uma mulher que tem 10 dracmas. Jesus já desmistifica o animal sacro que era a ovelha. Jesus compara pecadores, Jesus compara pessoas desqualificadas com ovelhas. No judaísmo, mano, isso é treta, parceiro. Aí Jesus desmistifica um pouco mais disso. Você imagina uma mulher que tem 10 dracmas. Algo muito caro. E uma se perde. Ela pega uma candeia, ela acende uma lanterna e sai procurando os lugares mais escuros da casa. Quando ela encontra, ela chama as amigas. E celebra. Você imagina mulher tem útero. O útero é uma indústria poderosa de oxitocina. Substância do amor. Mulher produz 99% a mais de oxitocina que homem. Por isso que mulher vê uma cachorrinha e diz, vem pra mamãe. Aquilo é um amor que o homem não tem. O homem só fica assim. Homem não vai entender a mulher, porque o homem não libera oxitocina, só libera 1%. Mulher 99%. Você vai entender isso? Aí cria um idioma pessoal, né, particular.
Tipo Lewis em Nárnia. Sei lá, tem uma Nárnia. Aí, você imagina uma mulher celebrando porque encontrou algo preciosíssimo. A Jesus diz, versículo 10, eu vos asseguro que de igual modo há grande júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus não tem nojo da humanidade, irmão. Jesus comparou você, homem. Não importa o que você fez. Jesus te comparou com os elementos mais sacros do judaísmo. É um motivo de tamanho respeito que quem escreve é um grego, não um judeu. Você imagina que isso a nível histórico, o impacto que isso traz, amigo? Estão comigo, irmãos? E aí, para finalizar a parte B, Jesus fala então sobre o pai, com características da mãe. Esse é uma ótica de quem? Do Gil, repete comigo, do Gil. Do Gil. Do Gil. Ótimo, está gravado, então todo mundo sabe que é do Gil. Enfim, é uma revelação pessoal, irmão. Por que você chegou a essa conclusão, Gil? É fácil. Porque idioma particular de mulher é amor, como narrei. Homem não fala idioma existencial amor. Homem fala idioma existencial respeito. Quando a mulher chega e eu acha bonitinha a camisa que ela está usando, meu Deus, você está linda, amiga. Você está princesa. Oh, meu Deus, olha aqui, você comprou onde? Foi na promoção? Não, meu Deus. Homem não faz isso quando encontra outro homem que está style. Nem eu consigo falar que o outro cara é bonito. O cara está style. O cara chega no cara em style e diz, ô, mano, que camisa doida, hein, parceiro? Esse tênis é irado, hein, mano? Se fosse uma mulher, meu Deus, que camisa linda. Gente, você tá uma princesa. Só que não dá, irmão. Já pensou? Moisés, você tá um príncipe. Combina, irmão? Não tem como não, mano. Tem que ser assim, pô, tá irado, mano. Tênis doido, hein, parceiro? É um máximo, irmão. O homem se relaciona nessa atmosfera do respeito. Há 2000 anos atrás, se um filho mais novo chega num pai e fala, pai, o negócio é o seguinte, tô cansado de você, vende os teus bens e me dá logo a minha parte. Irmão, se um filho meu falar isso pra mim, o que tá falando aí, moleque? Que é, mano? Não. É o quê, meu irmão? E aí tu cresce, tira o cinto, na minha quebrada é só palavra. A palavra dói demais. É só olhar, ó. Como é que é, mano? Tu tá me matando antes da hora, mano. Você quer o que é meu pra você, parceiro? É trabalhar, rapaz, vai vender din-din, mano. Vai engraxar sapato, não vou te dar nada não, rapaz. Sai da minha casa também. Mas Jesus descreve um pai que diz, tudo bem. Pai, dá a minha parte que pertence a mim. Um pai, 2 anos atrás, passivo. Jesus descreve um pai passivo. Pai, eu quero a parte que me pertence. Claro, meu filho. Eu vou dar para você e para o seu irmão. Como assim, irmão? Não, para pensar. Aí o texto diz, detalhe, Jesus ele só pega em características existenciais, sociais, de estruturas extremamente nobres no judaísmo. Se uma ovelha é nobre, um porco é um animal extremamente impuro. Gadara, por exemplo, ficava em Decápolis. Decápolis é uma cidade com 10, era um município com 10 cidades, ficava em torno do templo de Zeus, o deus da morte. Por isso que você vai ter um gadareno que estava no cemitério. Enfim, isso é uma outra ministração. Mas, para você ter uma noção, somente em ambiente pagão, porco era ovacionado. E o judeu não podia tocar num ambiente impuro, ou animais impuros. Jesus disse que o cara que desonrou o pai, ele não toca em porcos. Ele come da mesma refeição que os porcos. Você imagina um mestre da lei ouvindo isso? Tipo, esse cara está indo longe demais, mano. E Jesus falando com toda a autoridade, irmão. Aí Jesus diz, versículo 17. Jesus está falando de pecadores.
Primeiro, Jesus compara pecadores com ovelha e diz: então, um pecador arrependido é mais nobre do que uma ovelha morta em sacrifício pela humanidade. Isso é poderoso demais, irmão. Depois Jesus diz: um pecador arrependido é mais valioso que uma dracma, porque quando uma mulher perde uma dracma e encontra, mulher celebra, mas quando o pecador se arrepende, anjo faz festa. Aí Jesus diz que o cara que desonrou o pai é o cara que, quando cai em si, ele conversa com ele mesmo. Olha o versículo 17. Foi quando caído em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta. E ele se arrepende primeiro na alma dele. Jesus fala sobre uma interiorização. E bate muito com o que o apóstolo Paulo disse: examina-se o homem a si mesmo. Eu não posso te examinar, irmão. Você vai se examinar. Piaget, Vygotsky, Skinner, Freud, Valo em um, Lacan, são os caras que pensam psicologia ou psicanálise ou pedagogia. Sobretudo Piaget e Vygotsky diz na pedagogia: o ser humano é um universo em crise, logo eu sou impotente na arte de observar meu próprio universo, ainda mais o seu. Lembra de Gênesis 1? Quando o Criador disse: haja luz, e quando a luz brilhou, a luz denunciou o caos escondido nas trevas. O verbo se fez carne, o verbo haja se fez carne. Jesus é o verbo, Jesus é o haja. O que é o evangelho? O evangelho é uma luz que, quando denuncia o caos escondido nas trevas do nosso universo, Jesus reorganiza o nosso universo. Ele pega o que está no caos e organiza. Jesus está dizendo: quando há um arrependimento interior, o Pai vai se quebrantar. Por isso que faz sentido Salmo 51, quando diz: um coração quebrantado e contrito, o Senhor Deus não desprezará. Glória a Deus. Aí, enfim, olha o versículo 19 e 20, que paradigmal para um judeu. Diz assim, versículo 20, vamos lá. E logo em seguida levantou, ou seja, ele pensou e depois ele colocou em prática o que ele pensou. E logo em seguida levantou-se e saiu em direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando o pai o viu, e pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho, o abraçou e o beijou muito. Você imagina, irmão? Não, irmão, sério. Com todo respeito a esse altar, a essa casa. O filho desonra o pai, tira a onda com o pai, mata o pai antes da hora. Fala assim: o negócio é o seguinte, estou indo embora, não quero mais ficar contigo, não, me dá a minha parte aí, mano. Claro, meu filho. O filho curte todas, volta arrependido. E é o pai que sai correndo e abraça o filho. Fala: irmão, me corrige. Isso não é uma característica de mãe. Se o filho desonra a casa e volta para falar com o pai vai ficar assim: esse moleque vai me pedir perdão mesmo, rapaz. Vai lá falar com ele, a mãe diz. Eu vou falar com ele o quê? Ele tem que vir até mim. Está debaixo da minha casa, está no meu teto. Mas Jesus descreve um pai que, quando vê que o filho se arrependeu de verdade, é o pai que vai quebrantado ao encontro do filho, não o filho que vai ao encontro do pai. O pai é a porta aberta que faz o filho entrar na alma do próprio pai. Jesus descreve um pai com características sensíveis. É óbvio que Jesus está falando de Deus. Jesus está falando da sensibilidade que há na eternidade. Sensibilidade essa que um homem não possui, só um Deus possui. Logo, o judaísmo é impotente na arte de entender sobre o que é divino. Quer um exemplo? Com todo respeito. Eu estou numa casa onde respeito os cabelos brancos. Antes de subir nesse altar, eu fiz questão que o seu pai na fé me desse autoridade para subir aqui orando por mim. E você não sabe o quanto isso para mim é honroso. E estou vendo alguns irmãos de cabelos brancos. Como é incrível, minha irmã, está te vendo aqui e me ouvindo. Aí o texto fala sobre um irmão que não teve contato com o irmão mais novo, mas o versículo 30 diz: no entanto, chegando em casa, esse teu filho, que pôs fora os teus bens com prostitutas, tu ordenaste matar um novilho gordo para ele. O filho mais velho nem conversou com o irmão mais novo e deduziu. Repete comigo: dedução. O Senhor odeia quando você levanta falso testemunho contra o seu irmão. Quando você deduz o que ele fez.
O irmão mais velho deduziu que o irmão mais novo estava com prostitutas. Mas perceba que o pai nem perguntou para o filho onde ele estava. O que ele fez com a grana. Se ele se deitou com alguém, o pai não quis nem saber disso. O pai observou um coração quebrantado. Porque para Deus, a tua alma é uma vitrine, irmão. É fácil te ver por dentro quando se é Deus. Diferente de nós, de mim, diferente dos seus líderes, diferente do homem que olha para você e aplaude a sua maquiagem. Não, irmão. O Senhor Deus não é fútil. O Senhor Deus, Ele não ama uma noiva que é fútil. Porque a sua grana pode ter uma estabilidade financeira para te comprar uma cama king size mais cara. Mas a sua grana não te dá potência financeira para comprar o sono. A sua grana pode te dar uma potência financeira para você comprar companhia. Patrocinar almoço, patrocinar festa, convidar pessoas que estão interessadas naquilo que você pode proporcionar. Mas a sua grana é impotente na arte de comprar amor. E eu quero finalizar. Meu esboço deu certo, né? Quero finalizar. As minhas maiores experiências eu tive dentro da universidade. Minhas maiores experiências com Deus não foi em cultos. Foram todas dentro das universidades. Do Brasil e da América Latina. Que eu viajei todo esse continente pregando, cara, para acadêmicos. Dentro da UNB, eu fiz uma pós em antropologia. Eu tive contato com a mentalidade ateísta humanista da Universidade de Brasília. E foi muito louco. Em 2013 eu tive a oportunidade de escrever projetos de educação dentro do Congresso Nacional. E foi aí que eu tive um contato com a galera que pensa a filosofia ateísta humanista. Eu ando de longboard, né, aquele skate bem grandão, tipo prancha, e desço ladeiras em Brasília. É bem legal. E eu tive contato com a galera que anda de long, mas que é dentro da UNB, da Universidade de Brasília. Eu conheci as mentes mais loucas possíveis, irmão. Conheci uma feminista. Eu vou te contar uma história clássica do FAIA. Conheci uma feminista. E eu tenho muita moral para falar sobre isso. Eu tenho um time do FAIA que é formado só por cientistas, mestrandos e doutorandos. Inclusive, a mente que estuda feminismo mais erudita de Brasília é do meu time sênior do FAIA, que é Camila Galete. Socióloga, mestre em feminismo político, mestre em feminismo, raça e gênero, pela Universidade de Brasília, e está terminando o doutorado em feminismo político pela Universidade de Brasília. É uma mulher apaixonada por Jesus, que estuda sobre feminismo, não patrocina feminismo. Enfim. Conheci uma feminista roxa, irmão. Roxa. Moleca doida demais. Quantas vezes eu não vi, se chamava Black Power. Black Power era carequinha igual eu. Você tá ligado que eu sou careca por opção, né, brother? Se eu quiser deixar crescer, fica style. Mas eu rapo porque eu acho maneiro, assim. E ela a mesma coisa. Ela rapava a cabeça, mas era chamada de Black Power. Porque ela andava com camisa regata, quando levantava o braço, brother. Só o blackzão. E ela fazia manifestações dentro da Universidade de Brasília, mostrando as axilas peludas e os seios, com a placa pró-aborto, dizendo que o útero era dela e o órgão genital também. Então, pensa numa garota que era discípula ferrenha de Judith Butler e Firestone. Ela era uma estudante de antropologia que estava fazendo mestrado a partir do contexto de Jean Paul Sartre, que falava sobre poliamor, junto com Simone de Beauvoir. E aí, irmão? Eu amo mente que pensa, né? Amo mesmo. O questionamento para mim não me escandaliza. Pelo contrário, é bom pensar. Sabe que ignorância no grego significa trevas. Logo, Satanás, ele é o príncipe das trevas, ele reina por ignorância. E aí, essa garota fazia manifestações dizendo que o útero era dela, o órgão genital também, escrevia projetos de educação em 2013, patrocinando toda uma mentalidade ateísta humanista. E sempre me questionava, e eu não tenho um cara de pastor, não tenho um jeito de pastor, não falo tremendo, manto, leito, vaso. Muito raro, mas eu sou bem pentecostal, mano. Não sei se vocês são, eu sou. Daquele de sobe monte também. E aí, cara,
eu lidero núcleos do FIRE. Núcleos são reuniões eruditas para falar sobre Jesus dentro das universidades. Somos 220 núcleos, 220 universidades em 6 nações. E aí, todo fazendo o núcleo do FIRE, chega Black Power chorando alto. E eu já todo negão, né? Oxi, mano. Como é que eu estou fazendo núcleo aqui, chega a feminista mais ferrenha da UNB chorando desse jeito? Será que ela está assoviando, chamando a reca dela? Olha que minha mente religiosa, né? Eu pensei que ela tinha projetado, olha, eu vou chegar lá chorando, vocês chegam reivindicando. Eu já, oxe, meu irmão. Tipo assim, tá chorando porque assim, cara? Porque eu creio que Deus fala com quem quer ouvir. Quem tem ouvidos, ouça. Se você não quer ouvir, não tem o porquê Deus falar com você. Imagina, na geração que se respeita a filosofia de Facebook, a geração que não respeita a inteligência de Deus. Ué, irmão, nosso Deus é um Deus inteligente, Ele arquitetou você. Eu costumo respeitar mais a mente de Deus do que a mente humana. Ainda mais depois que eu descobri esse versículo, que diz que um pecador arrependido vale mais que todo mundo junto, justo. Uai, meu Deus do céu. Então tem que se arrepender, né, irmão? Para tomar posse dessa herança. Aí ela chegou em mim, irmão, chorando, e falou assim, Gil, eu acabei de abortar no banheiro da UNB. Aí eu me armei e disse, cara, se você abortou, você sabe que eu sou cristão, lidera um movimento cristão dentro da universidade, se você abortou e eu te vi fazendo manifestações pro aborto, eu vou te dizer meus parabéns. Porque a partir de agora você se tornou um modelo para a sua comunidade ideológica. Você imagina que alguém que vive a partir de ideologia, ela sabotou a identidade dela. Quando aquela mulher que tem útero, e se tem útero é porque é bom, afinal de contas tudo que Deus fez é bom, quando a mulher teve que demonstrar sua feminilidade, foi difícil de acreditar, porque ela comprou uma identidade de porcelana. Sou feminista. Então, se você é feminista, irmã, e quer disputar direitos iguais na geração onde mulher, irmão, nós vivemos uma geração capitalista. Eu falo isso como acadêmico de humanas, como cientista social. Uma geração capitalista, onde mulher são donas dos melhores carros, hoje trabalham nos melhores cargos, e se tornou presidente da República numa geração, onde mulher estuda muito mais que homem. Se fosse rendável por capitalismo, não se contratava homens, só se contratava mulheres. Agora, quando essa mulher teve que demonstrar sua feminilidade, foi difícil acreditar. E falei para ela, parabéns, você se tornou um modelo para a sua comunidade ideológica. Ela abriu a mochila dela, porque ela percebeu que quando era para cuidar dela como mulher, na temporada que mulher precisa ser cuidada, foi difícil ter carinho com ela. Porque ela foi agressiva na arte da ideologia dela. Percebendo isso, ela abriu a mochila dela, tirou um papel higiênico, abriu e me mostrou o feto, cara. E falou, será que Jesus pode devolver o feto para o útero? Aí eu chorei muito, irmão. Me arrependendo por minha insensibilidade. E vendo que a mãe, toda mulher tem um útero. É óbvio que a mulher tem a arte da maternidade. Minha sobrinhazinha tem 2 aninhos de idade. Ela tem uma bonequinha horrorosa, que chama a bonequinha horrorosa de minha neném. Minha neném. Dá um beijinho na minha neném, tio. Meu Deus, dá vontade de falar, joga essa boneca fora, menina. Mas ela ativou a maternidade num objeto, que para ela é a mamãe da bonequinha. Ou seja, desde a sua gênese, você que é mulher, o seu útero já desenvolve substâncias fisiológicas que já ativou em você maternidade. Se quiser conversar sobre isso, a gente pode sentar para tomar um café. Agora, quando ela tirou o feto, eu comecei a chorar, porque eu percebi que a nível existencial, sociológico e espiritual, a mãe só teve sensibilidade que era mãe depois que ela colocou o filho no colo. Depois que ela colocou o feto na palma da mão. E eu falei para ela chorando, cara, infelizmente Jesus não pode devolver o feto para o útero, porque você não deu a oportunidade desse feto se tornar uma criança. Infelizmente, nos próximos 20 anos, você não vai ter a oportunidade de ouvir um homem ou uma mulher te chamando de mãe. Esse feto na sua mão é o megafone de Deus te chamando para o arrependimento. Se tem algo que eu não tenho, filha, você tem um útero. Se você tem um útero é porque é bom.
Afinal de contas, tudo que Deus fez é bom. Eu te vejo casada, cara. Te vejo tendo outros filhos. Você já conseguiu ser pai ou mãe de alguém durante 5 minutos? Eu tenho uma geração de filhos na fé em vários campos universitários dessa nação. Vários. Algumas semanas atrás eu fiz em Brasília o Puros no Mundo Pornô. Sabe que o córtex frontal, ele é ativado quando cocaína e crack é digerido a nível fisiológico. Só que cocaína e crack invade do seu corpo quando você malha, quando você faz suas necessidades fisiológicas. Quando se assiste pornografia, o mesmo córtex frontal é ativado. Só que como não é uma substância fisiológica, é uma imagem da visibilidade, a imagem da pornografia contamina o restante do córtex. Então tudo a nível existencial, social é patrocinado a partir da pornografia. Mulher se veste por causa disso, homem se relaciona por causa disso, e a sociedade se tornou animalística. E Freud, na psicanálise, o único conteúdo científico que estuda sexualidade do ser é na psicanálise com Freud, entre outros aspectos da psicologia. Você vai perceber que Freud diz assim: o único momento em que um animal racional se transforma em um animal irracional é em estado de libido. O único momento em que o animal se transformou em um animal irracional é quando o libido direciona esse ser humano. Logo, você imagina o movimento feminista que é liderado a partir de um contexto de gênero. Quando o ser humano que se tornou irracional por opção tem que se tornar racional por criação. É difícil consertar quando você destruiu o jardim que o Senhor colocou para você administrar. Aí, irmão, eu assumi essa menina. 6 meses diariamente gerando honra, devolvendo a honra, sabendo que Jesus não tem nojo da humanidade. Essa história é de 2013. Se você for nas minhas redes sociais, você vai perceber que você vai ver um casamento. Eu casei Black Power. Black Power é mãe hoje, cara. Sabe o que é sensacional? Quando Jesus encontra a humanidade, Jesus devolve dignidade e honra. Por isso que ele compartilha um colo de um pai que não é teu, é nosso, irmão. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Sente Jesus aqui, irmão? Eu poderia passar a noite toda contando histórias para você. Histórias que vivi. Mas eu sinto que o Senhor já falou o que deveria falar hoje. Abaixe sua cabeça em nome de Jesus. O Espírito Santo entra aqui nesse exato momento, cara, com muita cura emocional. Muita. Eu sinto de Deus te contar só mais uma coisa. Será que pode? Pode levantar sua cabeça de novo, então. Pode deixar o louvor se posicionar. Eu sinto de Deus te contar um pouco da minha história. Bem pouquinho. Para você ver se o Senhor está usando um cara como eu. Imagine você. Você me ouviu falar sobre as Escrituras da forma que você me ouviu falar. Mas a minha mãe foi mendiga até os 9 anos, cara. Meu pai foi do Comando Vermelho. Meu pai foi assassinado no meu aniversário de 3 anos. Por que você ama os cabelinhos brancos? Vou te dizer. Quando meu pai foi assassinado, minha mãe ficou sem recursos, tendo que criar 3 filhos. E sem um sobrenome, sem herança, sem paternidade, minha mãe infelizmente começou a traficar drogas. Minha mãe foi presa em 91 por tráfico internacional de drogas e formação de quadrilha. Minha mãe foi presa. 91. Minha mãe saiu da cadeia no dia 12 de dezembro de 2014. Passei a minha vida toda com minha mãe presa. Toda. Fui expulso da casa de todos os meus tios. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu tive um batismo de consciência. Eu pensava que maconha era um perfume. Que todo mundo da minha rua tinha cheiro de maconha. Eu só ando fedorento. Não estou cheirando cannabis, estou fedorento. 6 anos de idade, estava me preparando para ir para o prezinho. Eu estou passando pelo meu lote, encontrei uma buchinha de maconha no lote. Quando eu cheirei, eu falei, perfume.
Fui na torneira, tirei a cannabis, molhei, esfreguei a maconha no corpo, até ficar perfumado de cannabis. Estava indo para a escola, chegando na escola, com aquele perfumão de maconha no corpo. A tia que sempre me abraçava da portaria me empurrou. E para mim não estava importando, porque naquele momento eu estava hiper feliz. Ela conversou no ouvido do coordenador pedagógico. Ele foi até a minha professora, contou. Quando estou chegando na minha sala de aula, a minha tia estava com os braços cruzados, batendo no chão, dizendo, e disse para mim: você está fumando maconha, rapaz? E eu disse: fumando maconha eu não estou não, tia, mas eu passei no pescoço. E ela, ué. Ela baixou, isso é pedagógico, irmão, quando você conversa com criança na mesma estatura. E eu tirei a maconha do bolso. Falei: isso aqui não é perfume não, tia? Ué, por quê, Gil? Porque todo mundo da minha rua tem cheiro disso aqui. Ela me levou para a sala de coordenação pedagógica. Naquele dia eu tive um batismo de consciência. Ela me ensinou tudo sobre drogas, sobre sexo e sobre plantas alucinógenas. Eu comecei a chorar. Muito. Piaget diz assim: uma criança que cresceu na rua do 0 aos 6 anos terá a mentalidade de um homem de 21 anos. Imagine com a idade mental desse sujeito na casa dos 18 anos. Piaget e Vygotsky afirmam: essa criança será um velho caquético aos 18 anos emocionalmente. Aí eu comecei a chorar. Ela falou assim: para de chorar agora, rapaz. A vida não vai ser fácil para você. Grita aqui comigo. Eu chorando. Desesperado, porque fazia sentido. Ou seja, eu tive um batismo de consciência. Eu pensei: cara, eu estou abandonado. Minha mãe presa. E ela pediu para eu gritar: você é um grande homem. Repete, Ju. Você. Não chora não, fala mais alto. E batendo no meu... Imagina. Fala alto, menino. E eu gritando. Ela falou assim: você vai estudar. E você vai esperar sua mãe sair da cadeia. E você vai devolver a honra para sua mãe. Minha mãe se converteu em 92 dentro do presídio. Porque uma senhora faleceu em 87. No dia do velório, essa mulher ressuscitou. Pregou para minha mãe. Por isso que amo o sobrenatural, irmão. Amo, irmão. Amo. Jamais trocaria revelação por conhecimento. Não sou como Adão. O que expulsou Adão do jardim? Quando ele substituiu revelação por conhecimento. Acreditou no conhecimento. Não, prefiro acreditar na revelação de Deus, irmão. E aí, minha mãe ganhou mais de 280 mães de santo para Jesus dentro do presídio. Eu aprendi mais sobre Jesus no colo de uma presa do que ouvindo os maiores pregadores dessa nação. Me converti aos 8 anos de idade. Quem cuidou de mim? As senhorinhas de coque. Amo, irmão. Até hoje, irmão. Tem um ciclo íntimo formado de senhorinha de 70 anos. O ministério que eu exerço hoje é o fruto das orações de senhoras que nem sabiam ler, mas oravam: Pai, eu oro pelo futuro do Gilbertinho, leve ele a uma universidade. Amo, irmão. Ciclo íntimo. Tomar um cafezinho coado. Eu sou cristão há 23 anos. Para ouvir há 23 anos a mesma frase: quer colher, filho? Planta. Quer colher? Quer colher, filho? Olha para mim. Olha para mim. E detalhe, se você não fizer cara de tremendo, ela fala até você arrepiar. Eu faço questão de quase chorar. Quer colher, filho? Planta. Uau. Aí vem a frase dos pais na fé: quando eu era prego, o diabo me bateu, meu filho. Mas agora eu sou marreta. Quem bate nele sou eu. Detalhe, se falar isso, se tu não bater no chão, eita, se não fizer isso, tipo, ela fala até você se arrepiar também, mano. Como eu sou, então, sensível com minhas mães na fé, com os meus pais na fé. Quantos querem se casar aqui? É para levantar a mão e não ficar de pé, irmão. Tô brincando. Quer se casar, irmão? Eu aprendi o seguinte. Minha mãe saiu da cadeia em 2014. Eu estava em Machu Picchu, eu fiz 6 mochilões. O primeiro mochilão que eu fiz na América do Sul, só para países incas. Eu fiz, primeira vez, fui sozinho. Eu ganhei 2.700 estudantes de medicina.
No meu segundo mochilão eu batizei uma grande porcentagem dessa galera. No meu terceiro mochilão eu ordenei um pastor para cuidar desses estudantes. Estou saindo de Machu Picchu. Quando eu saí do sítio arqueológico, cheguei numa estação de trem, tinha um Wi-Fi e minha irmã me ligou. 12 de dezembro de 2014. Alô, Dai. Gil, minha mãe acabou de sair da cadeia. Então começou um processo de devolução de honra. Quem é minha mãe? Minha mãe se tornou minha filha. Eu cuido da minha mãe hoje. Quer se casar, irmão? Ótimo. Já levou a sua mamãe para o cinema, irmão? Como você quer que o Senhor te dê uma esposa se você não está cuidando da primeira mulher que o Senhor te deu para amar? Quer que o Senhor te dê uma esposa? Como é que você quer que o Senhor te dê uma mulher se você não está cuidando da primeira que o Senhor te deu para honrar? Já deu um buquê de rosas para ela? Já pegou o seu cartão de crédito e falou, mãe? Tá aqui a senha. E você, irmã, que está rindo? Quer que o Senhor te dê um varão, um Isaac? Sei lá, uma labareda de... Sei lá como é que você apelidou seu futuro marido. Quer que o Senhor... Quer que o Senhor te dê um esposo? Já honrou o primeiro homem que o Senhor te deu para amar e honrar o Senhor, seu pai? Já se vestiu a poder dizer, olha que é minha princesa. Como você quer que o Senhor te dê um esposo se você está desonrando o primeiro homem que o Senhor te deu para cuidar? Aí eu vou fundamentar, porque falar sem fundamentar é um grito sem eco. O texto diz assim, se você honrar o seu pai e sua mãe, os seus dias na terra são prolongados. Se você se casar com dívida na fase 1, você já vai para a fase 2 divorciado. Porque prolongar no original significa felicidade intensa. O que adianta você se casar sem ser feliz intensamente? Você pode ter me visto pregar da forma que ministrei, e é porque tem mais amanhã. Mas eu te digo, irmão, demora muito tempo para as coisas acontecerem de repente. Eu tenho 23 anos de vida cristã. E eu estou mais de 20 anos crescendo para baixo. Cavando para baixo. Encontrando fundamentação. Porque se você crescer 2 degraus, diminua 4 em humildade e simplicidade. Cresceu 4, diminua 8. Cresceu 8, diminua 16. Aprenda, irmão, que o evangelho não é sobre você. O máximo que eu posso fazer é traduzir o evangelho para os homens contemporâneos como eu. Abaixe sua cabeça agora. Uma intensa porção de cura virá nessa noite sobre uma geração aqui. E foi o que o Espírito Santo me falou sobre essa ministração aqui em Santos. Todos de olhos fechados, de cabeças baixas. Quantas vezes, filhos, vocês não estiveram sozinhos e o Senhor foi a sua única companhia? Quantas vezes os ventos sopraram e o Senhor foi sua única rocha sólida? O Senhor manda te dizer, filho, você não é órfão. Não interessa o que você fez. Você pode ter se deitado com vários homens, com várias mulheres. Você pode ter abortado. O texto diz: os céus faz festa quando um pecador se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O Espírito Santo entra aqui com muita glória agora. Sobre ele. Algumas pessoas vão começar a chorar copiosamente, cara. Eu vejo Jesus desentulhando uma galera aqui hoje. Eu vejo Jesus assassinando carrascos emocionais. Eu vejo Jesus repreendendo masmorras existenciais. Eu vejo Jesus vindo com devolução de honra. Fique em pé em nome de Jesus, toda a igreja. Estenda suas mãos. O Senhor vem nesse momento com muita cura. Muita, não pouca, mas muita cura. Eu vejo Jesus curando mulheres que foram abusadas emocionalmente, existencialmente, abusadas fisicamente. Eu vejo Jesus devolvendo dignidade e honra a homens que chegou numa fase da vida e que se sentem extremamente diminuídos.
Eu vejo Jesus sendo carta de alforria a homens que se sentem presos na arte de viver e de sorrir. Venha, Senhor, e aumente sua presença aqui, Pai. Se o Senhor falou, é porque há ouvidos que precisam ouvir. Se faz sentido para você o que você ouviu, eu quero te convidar a você sair do seu lugar e vir aqui à frente, com todo respeito e toda honra. Eu vejo Jesus vindo com uma porção de cura interior, mas somente a você que sente o Espírito Santo te tocando. Eu quero te convidar a você sair do seu lugar e vir aqui à frente. Podem vir. O restante estenda suas mãos e edifiquem agora um altar de adoração ao Senhor. Grande, incondicional. Declarem essa canção. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim, eu sei. Estenda suas mãos e declare. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim, eu sei. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional, incondicional. Deus, Ele me ama, Ele está sempre de braços abertos pra mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo eu sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama, Ele te ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Jesus me ama. Oh, se estou fraco, se eu estou caído, Jesus não deixa, Ele não deixa de me amar, não. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer, para sofrer, para pagar o alto preço. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Eu creio sim, Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos a mim. Eu creio, Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional, incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos pra mim.
de braços abertos pra mim. Deus me amou e Ele me ama como estou. Ele está sempre de braços abertos pra mim, eu sei. Deus me ama. Aleluia. O amor é tão grande. Estenda suas mãos. Eu sinto confiadamente no Espírito o Senhor vindo com um profundo batismo de amor agora. E é justamente como essa canção diz: Ele nos ama e o amor é incondicional. Eu vejo Jesus vindo com tanta pureza hoje aqui, que algumas pessoas sairão daqui como se você tivesse sido batizado nas águas hoje. Estenda suas mãos. Venha, Espírito Santo. Venha com devolução de honra, Senhor. Eu vejo Jesus tocando nas mentes. Eu vejo Jesus reconfigurando cenas de traumas existenciais. Eu vejo Jesus substituindo por alívio. Você que sofreu profundamente nos últimos 10 anos, 5 anos, 3 anos, Jesus vem com muita cura emocional sobre você. Muita. Eu sinto confiadamente no Senhor também te dizer: está na hora de você perdoar pessoas. Eu vejo Jesus arrancando cadáveres que você guarda com carinho na alma. Eu vejo Jesus arrancando cadáveres da alma. Chega do passado, porque o Senhor não se relaciona com o seu passado. Ele te presenteia o lago do esquecimento e Ele diz: porque mais vale, ou melhor, porque os céus faz festa quando um pecador se arrepende, do que quando 99 justos, ou por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Estenda suas mãos. Declare novamente essa canção: Deus me ama. Você pode declarar isso. Eu vejo Jesus vindo com cura enquanto você declara isso. Venha, Senhor. E o seu amor é tão grande. Declare isso com força. Deus me ama.
Aleluias. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela fundamentação do seu amor por nós, Deus. Porque chegará o dia em que o Senhor enxugará dos olhos todas as lágrimas, e a morte não mais existirá. E não haverá nem pranto, nem noite, nem dor, porque tudo foi passado. E eis que tudo se fez novo. E João, na ilha do mar Egeu, na ilha de Patmos, ele olhou para o céu e viu, então disse, e vi, e ouvi de milhões e de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e a riqueza, e a sabedoria, e a ciência, e a honra, e a glória, e o louvor, porque Ele é santo. Que o Senhor receba, Pai Santo, cada lágrima como uma expressão de cura, Senhor, de devolução de honra. Muito obrigado, porque o Senhor não tem nojo da humanidade. Obrigado pelo seu amor incondicional. Aplauda o nome do Senhor, porque Ele é bom. Aplauda com força, porque Ele é maravilhoso conselheiro. Nós te amamos, Senhor. A ti seja o domínio sobre os séculos dos séculos. Aleluia.